Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com o vídeo de Black Clover aqui no canal, a gente vai falar sobre o novo poder do Asta. Bem, ele realmente apresentou uma nova magia durante os últimos acontecimentos do mangá de Black Clover. Ele despertou um novo poder na batalha contra Lilith Namar. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então muita gente tem me perguntado se o Asta realmente despertou um novo poder mágico. Um poder capaz de destruir todas as magias ao seu redor, ou simplesmente um poder que anulava qualquer poder mágico ao seu redor. E isso por causa do poder que ele apresentou quando liberou a sua terceira espada na batalha contra Lilith Namar. Naquela luta ele acabou completamente com aquelas magias, com as magias dos outros demônios, e por este motivo muita gente passou a acreditar que ele estava utilizando uma técnica que há muito tempo a gente teorizou aqui no canal que ele poderia vir a ter, a zona de anti-magia. Acontece que depois disso, durante o capítulo 289, como a gente viu nos vazamentos, Lilith e Namar apresentaram uma técnica muito maior, um poder incrivelmente mais forte depois que uniram as suas forças, depois se juntaram às suas forças. Acontece que essas técnicas não foram capazes de ser cortadas com o poder do Asta. Ele precisou tentar rebater, pelo menos foi o que o vazamento indicou pra gente. E aí neste ponto, muita gente começou a perguntar por que ele não usou novamente a zona de anti-magia, se esse poder era limitado, por que ele mudou de espada pra tentar rebater aquele ataque e não simplesmente o cortou ou destruiu de uma vez só. E basicamente porque ele não pode fazer isso. O poder do Asta com a nova espada realmente mudou. Ele tem um poder completamente diferente com a sua terceira espada, que agora ganhou uma transformaçãozinha com a anti-magia na magia de união. Mesmo assim, ele não consegue anular completamente todas as magias ao seu redor. Na verdade, a anti-magia precisa entrar em contato com os poderes. E sim, dessa forma ele consegue anular completamente. Eu vou explicar como isso acontece. Basicamente, a nova espada que o Asta mostrou agora, que está imbuída em anti-magia, ela possui as mesmas técnicas que ela possuía antes, só que agora de uma proporção ainda maior, muito mais forte do que antes. E assim, então, a gente viu o Asta destruindo várias magias em apenas um instante, impedindo a aproximação de Namar e depois disso possibilitando que ele o cortasse completamente utilizando a Black Divisor. Então por que ele não fez isso com o Sol, com aquela grande magia gigantesca? A gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Primeiro, qual foi a técnica que o Asta utilizou com a terceira espada? Quando o Asta utilizou os poderes da Mitsuma no Tsurugi, a sua terceira espada, ele basicamente manteve as mesmas técnicas que ele já tinha. Ele continuou utilizando a Black Slash. Essa é aquela técnica do Asta, aquela habilidade do Asta que é muito parecida com o corte dimensional do Capitão Yami ou com o Getsuga Tenshigo do Ichigo. Basicamente, ele consegue lançar a anti-magia, alguns flashes de anti-magia. Acontece que geralmente o Asta apenas consegue lançar esses flashes pra frente. É apenas isso que ele consegue fazer em uma velocidade limitada. Acontece que ele só consegue fazer isso com as suas duas espadas maiores, com a Mitsuma no Tsurugi e com a Shukuma no Tsurugi. E nesse caso, ele estava utilizando a Mitsuma no Tsurugi. Isso porque, como a gente viu, essa espada sempre foi mais capaz de liberar a matéria de anti-magia. E ela fazia isso com um poder especial de destruição da casualidade, que basicamente era capaz de remover, absorvendo os poderes dos feitiços ao seu redor. O Asta utilizou ela para destruir a magia de maldição e também para acabar completamente com a possessão élfica. E tudo isso vinha por uma grande energia de anti-magia que fluía daquela espada naturalmente. Então rapidamente o Asta conseguiu utilizar a matéria de anti-magia, com ela muito facilmente conseguia completamente destruir as habilidades dos seus oponentes e assim acabar completamente com as maldições. Acontece que agora, isso obviamente foi muito além, porque o Asta conseguiu uma nova transformação, uma nova forma, a sua magia de união com o Lieb, que permite ele utilizar muito mais da anti-magia, e com isso, obviamente, o poder dessa lâmina também aumenta. Então ela, que já era capaz de fazer melhor a anti-magia fluir com a destruição de casualidade, agora ganhou um nível completamente diferente, onde simplesmente a anti-magia flui para diversas direções diferentes, eliminando diversos feitiços que estavam sendo utilizados. Inclusive, ao tocar um adversário, a gente sabe que a anti-magia consome a sua mana, ou seja, ele acaba ganhando também assim uma certa vantagem contra os seus adversários. E a gente também viu que essa espada, quando lidava com a magia de reencarnação élfica, em alguns momentos ela parecia saber de onde estava vindo o feitiço e assim direcionava corretamente a anti-magia. E a gente não sabe nesse momento como está sendo lançada a anti-magia. Se é lançado aleatoriamente em direção a todos os lados, basicamente, se o Asta consegue controlar exatamente para onde a magia está indo utilizando o seu poder, já que ele consegue liberar a anti-magia por ser agora o verdadeiro receptáculo, ou se simplesmente a anti-magia detecta as magias e tenta atacar para a direção onde ela está. Acontece que é basicamente isso que a espada faz, é uma dessas três opções, mas ela não gera uma zona de anti-magia ao redor do Asta. Basicamente
realmente o Asta ainda não é completamente imune às outras magias, e a gente não sabe se as magias podem afetar o Asta, afinal ele está utilizando uma armadura de anti-magia, e a gente não sabe até onde isso vai, se isso realmente está protegendo o garoto da anti-magia, ou apenas mostra que ele consegue muito mais poder agora. Mas depois de tudo isso, então, agora outra pergunta é: como então o Asta não conseguiu destruir completamente os poderes de Lilith Namah, aquele sol gigante que eles criaram utilizando a magia de fogo e a magia de gelo? E basicamente isso vem diretamente ao fato de que ele lança várias rajadas de anti-magia. Ele consegue sim lançar a anti-magia, mas aquele poder é gigantesco, aquele poder é colossal, então assim, basicamente um pequeno flash de anti-magia não é capaz de cortar aquele poder. Ou seja, o Asta ele não seria capaz de acabar com aquela magia que estava vindo em sua direção e que basicamente iria além dele. Afinal, os próprios demônios Lilith Namah falaram que aquela magia iria passar por Asta, ele poderia sobreviver, mas ele não poderia salvar todas as pessoas daquele reino, porque basicamente ele só seria capaz de cortar algumas partes daquele poder mágico, então o poder mágico iria passar por ele. Assim, então Asta decidiu voltar ao que fez logo no início do anime quando estava enfrentando Magna. Ele simplesmente rebateu aquele ataque. Por esse motivo ele não utilizou as técnicas que estava utilizando anteriormente, por esse motivo ele mudou para a primeira espada mais uma vez, e por esse motivo ele utilizou a Black Divisor para deixar a espada gigantesca, porque ele só poderia defender todo mundo rebatendo aquele poder mágico e mandando para muito longe. Dessa forma a gente vê que mesmo a magia de união demoníaca tem as suas limitações, ou seja, o Asta ainda pode ter problemas ao enfrentar os outros demônios de ranking superior no futuro. Afinal, ele vai precisar pensar em estratégias específicas para vencer cada poder mágico, principalmente poderes mágicos de demônios de ranking superior, como por exemplo Lilith Namah, que basicamente eles eram os demônios de ranking superiores mais fracos. Então assim, o Asta ainda tem muitos poderes que ele pode vir a adquirir com a sua forma de união, lembrando que ele ainda não apresentou a segunda espada também, então ele pode ter uma nova técnica que ainda não foi apresentada pra gente e que deve ser mostrada pra gente na continuação das suas batalhas contra os demônios no Reino de Spades. Mesmo assim, foi basicamente este o motivo pro Asta não utilizar novamente aquela técnica que destruiu completamente os poderes de Lilith Namah. Aquela técnica foi basicamente lançar a anti-magia, e como a anti-magia havia sido lançada em várias direções e acabou com várias magias diferentes, Lilith Namah conseguiram entender mais sobre como funcionava o poder do Asta. Por esse motivo, inclusive, eles se uniram para utilizar aquele poder gigantesco. Eles queriam destruir completamente todo o Reino de Spades e assim fazer algo parecido com o que o Patri fez com Julius Novacronos. Enquanto ele tentava proteger todo mundo, ele não poderia se proteger. Acontece que eles só não imaginavam os diferentes modos que o Asta poderia utilizar a anti-magia e que ele também no passado já tinha precisado rebater alguns ataques de grande nível. Mesmo assim, ainda existe a possibilidade do Asta em algum momento vir a criar uma zona de anti-magia, ou pelo menos um lançamento momentâneo de anti-magia, como foi na grande batalha contra Dante, porque a gente viu naquele confronto que quando o Lieb possuiu o Asta, quando ele assumiu aquela batalha e teve as lembranças sobre o que havia acontecido com Lista e também sobre o demônio de Dante, ele simplesmente ao se transformar jogou anti-magia para todos os lados, e com isso basicamente todas as magias ao seu redor foram completamente anuladas, inclusive o poder gravitacional de Lúcifer foi completamente apagado, mesmo sendo um poder invisível. A anti-magia conseguiu chegar até ele e o destruir completamente. E este é um poder que o Asta e o Lieb, principalmente agora com a magia de união, podem vir a apresentar também. Mas comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre isso, se vocês tinham entendido tudo sobre a terceira espada de Asta, sobre os poderes que ela realmente possuía e também sobre os poderes novos que a Mitsuma, Shukuma e também a Dama no Tsurugi podem possuir. Além disso, não podemos esquecer também da katana do Capitão Yami, que agora se tornou uma espada de anti-magia e que possivelmente vai ser utilizada novamente contra Dante. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!